Oi, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o estudo da evolução. Para a gente compreender o estudo da evolução, nós precisamos conhecer um pouco da história da biologia evolutiva. A gente também precisa compreender como a genética está vinculada com os processos evolutivos e, por fim, para a gente conseguir identificar as evidências que existem na evolução. Então, a história da biologia evolutiva, ela está dividida na evolução antes de Darwin, na história de Charles Darwin, em como as teorias de Darwin foram recepcionadas e na teoria da síntese moderna. Para a gente compreender isso, a gente precisa se familiarizar com alguns termos, como, por exemplo, da origem das espécies, o lamarckismo, a seleção natural e o neodarwinismo. Mas vocês fiquem tranquilos que no decorrer da nossa aula nós vamos esclarecer todos esses termos. Então, a evolução antes de Darwin, ela começou a partir do momento em que Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies. Só que tem uma variável que a gente precisa relevar, que as ideias de Darwin, elas já estavam sendo pensadas por outros naturalistas, outros filósofos, alguns séculos antes de Darwin, inclusive pelo seu avô, Erasmus Darwin, que fazia especulações acerca das transformações das espécies. Esses naturalistas, esses filósofos, esses estudiosos e até mesmo o avô de Darwin, eles tinham uma ideia que eles queriam esclarecer, que era como uma espécie poderia se transformar em outra. Lamarck também acreditava que as espécies elas mudam ao longo do tempo e elas também se transformam em outras espécies. Porém, teve um probleminha na maneira que Lamarck imaginou que essas espécies se transformavam. E a maneira como ele imaginou gerou muitos conflitos entre os biólogos, entre os estudiosos daquela época. Lamarck acreditava que as linhagens de uma espécie elas não iam se ramificar e elas também não iam se extinguir. E foi por isso que a polêmica com o pensamento de Lamarck começou. O Lamarck ele possuía dois mecanismos. O principal era que uma força interna agia sobre o indivíduo para ele se transformar. E a outra teoria que que ficou sendo mais conhecida foi a herança dos caracteres adquiridos. Mas quem foi Charles Darwin? Darwin, ele começou a formar as suas ideias quando ele viajou o mundo a bordo do Beagle. Então, a partir desse momento, ele já começou a formar as suas ideias. Mas o período mais importante da sua vida, para formar a sua teoria, foi o ano seguinte a essa viagem. Então, Darwin ele era muito exigente com os seus pensamentos e com os seus estudos. Então, ele procurou criar uma teoria para explicar o porquê que as espécies mudam. Mas, não contente com isso, além de explicar o porquê as espécies mudam, ele também queria explicar o porquê elas se adaptam à vida. Darwin ele concluiu que um ambiente ele sofre condições variadas de mudanças e as espécies elas vão se adaptar a ele.
Então, como foi a recepção das teorias de Darwin? Ele teve duas teorias, ele tem duas teorias, a da evolução e a da seleção natural. Darwin, ele via a evolução não como um processo intrínseco ou progressivo. Ele acreditava que as condições locais de cada estágio, elas iam determinar a explicação para a evolução de uma espécie. Mas também teve um probleminha aí nessas teorias de Darwin. Enquanto a teoria da evolução estava sendo aceita por biólogos, a teoria da seleção natural, ela sofreu fortes rejeições por biólogos e outros estudiosos. Mas por que ela sofreu essas rejeições? Porque a seleção natural não incluiu uma teoria para explicar a hereditariedade. Então, com o passar do tempo, surgiu a teoria da síntese moderna. A síntese moderna foi a união da seleção natural com as teorias mendelianas da hereditariedade. Ou seja, nesse momento, a seleção natural ela já poderia atuar com a genética. Então, a união dessas duas teorias, a da seleção natural com a teoria mendeliana da hereditariedade, se denominou o neodarwinismo ou a síntese moderna. Então, o neodarwinismo ou a síntese moderna se espalhou, se expandiu para outras áreas da biologia evolutiva, permitindo então que a mesma se unificasse com a genética, com a sistemática, com a paleontologia, a morfologia e também a embriologia. Agora a gente vai falar um pouco sobre a genética na evolução, como ela atua na evolução. Mas antes de falar sobre como ela atua na evolução, a gente precisa entender alguns conceitos básicos que existem. Então, a herança ela é causada por moléculas de DNA. Ou seja, o DNA ele vai proporcionar heranças em praticamente todos os seres vivos, heranças genéticas em praticamente todos os seres vivos. Nas células eucarióticas, o DNA se encontra no núcleo e ele está organizado em cromossomos. Então, nos cromossomos vão ter as sequências de nucleotídeos. Os nucleotídeos eles são formados por um açúcar, um fosfato e uma base. A molécula de DNA ela é pareada, são duas fitas pareadas, formando uma dupla hélice através dessas sequências de nucleotídeos, como a gente está vendo aqui na imagem. O DNA ele codifica estruturas para formar proteínas, mas como assim? A maioria dos corpos, a maior parte dos corpos são constituídos a partir das proteínas. Então, as partes do corpo, elas são diferentes, né? As diversas partes do corpo, elas são diferentes porque elas são formadas por proteínas que também são diferentes.
Essas proteínas, elas são formadas por sequências específicas de aminoácidos. E vale ressaltar que existem 20 tipos de aminoácidos nos seres vivos. Então, os genes no DNA, eles vão codificar as proteínas através daquela sequência de nucleotídeos que a gente vê aqui no nosso desenho da molécula de DNA. Agora, nós vamos falar de dois processos que ocorrem no RNA, que é o processo de transcrição e tradução. Então, existem 4 tipos de nucleotídeos no DNA, que se diferem na porção que se refere à base. Então, como eu falei no slide anterior, os nucleotídeos eles são formados por um açúcar, um fosfato e uma base. No DNA, essa base se diferencia em adenina, citosina, guanina e timina. Então, o RNA é uma classe de moléculas onde a composição é bem parecida com a do DNA. Nesse sentido, o RNA mensageiro é uma das principais formas do RNA. Mas por que ele é uma das principais formas? Porque o DNA mensageiro ele é transcrito a partir do DNA. Então, esse processo é chamado de transcrição. O RNA mensageiro ele é uma molécula de fita simples, enquanto o DNA tem esse formato de dupla hélice. Outra diferença entre o RNA e o DNA é que a base do nucleotídeo do DNA, a base timina do nucleotídeo do DNA, no RNA vai ser diferenciada por uracila. A transcrição ela ocorre no núcleo e após a molécula de RNA mensageiro ter sido montado com a base no gene, ela vai viajar até os ribossomos, os quais são formados por RNA conhecido como RNA ribossômico. O RNA ribossômico é o segundo principal estágio da produção de proteínas. Então, é nesse momento que a proteína vai ser montada através da sequência de aminoácidos que o RNA mensageiro fez a leitura. Então, esse processo é chamado de tradução, mas vale ressaltar que a tradução ela é feita por outro tipo de RNA, que é o RNA de transferência. Então, a maior parte do DNA humano não é utilizada para codificar proteínas ou moléculas que controlam essas proteínas. Ou seja, a maior parte do DNA humano é não codificador. Então, a fração de DNA não codificador ela vai variar de espécie para espécie. E apesar disso, a função do DNA não codificador ainda é incerta. Alguns biólogos referem-se a ele como lixo, como DNA lixo, e outros dizem que esse DNA não codificador possui função estrutural ou reguladora. Quando uma célula ela se reproduz, o seu DNA e os seus genes eles são replicados, ou seja, uma cópia exata do DNA parental é produzida, mas podem ocorrer alguns erros nesse processo de cópia. Existem alguns conjuntos de enzimas que vão corrigir esses erros, mas essas enzimas elas não vão corrigir todos os erros, alguns ainda podem permanecer.
E esse conjunto de erros que vão permanecer, eles são conhecidos como mutações. Então, essas mutações, elas podem ocorrer em quaisquer células do indivíduo ou do corpo. Mas, para a teoria da evolução, as mutações que mais importam são as que ocorrem na produção de gametas, porque são essas mutações que serão passadas à prole e que pode diferir os progenitores. Então, a taxa de mutação que a gente vai falar agora, ela vai ser estimada a partir da frequência de novas variantes genéticas que vão ser detectadas em populações de laboratórios. Atualmente, existem métodos que são bem rápidos de sequenciamento de DNA e eles também podem ser utilizados para detectar a diferença dos nucleotídeos entre os progenitores e a prole. E as condições para realizar as medidas, elas precisam ser adequadas para minimizar ou eliminar a ação da seleção natural. Vale ressaltar que o DNA ele é menos mutável que o RNA. Pelo DNA ser uma molécula de fita dupla, as enzimas elas conseguem reduzir ainda mais a taxa de mutação. Os cromossomos, eles são os portadores do DNA, os portadores físicos do DNA. A diploidia, além de ser importante para a reprodução, ela é a condição de possuir dois conjuntos de cromossomos, ou seja, dois conjuntos dos genes que estão contidos nos cromossomos. Seres humanos e outras espécies podem possuir conjunto de dois genes, que daí vai ser um de cada progenitor. Então, a combinação particular em um indivíduo, a combinação dos genes em um indivíduo, ela é chamada de genótipo. Agora a gente vai falar sobre a hereditariedade e como ela se vinculou à teoria de Darwin, né? Então, tudo começou na herança conhecida por mistura, que é uma alternativa teórica à herança mendeliana. E como a gente já falou antes, a genética preencheu uma lacuna importante na teoria de Darwin. E as duas teorias juntas formaram o neodarwinismo. Então, a teoria da hereditariedade mendeliana, ela conserva a variação genética, enquanto a herança por mistura não faz isso. E é por isso que os diferentes genes eles são preservados ao longo das gerações no sistema de herança mendeliana, permitindo então que a seleção natural opere.
A herança por mistura, ela postulava que os materiais hereditários dos progenitores, eles se misturavam em um indivíduo ao invés de serem preservados. Então, se a hereditariedade fosse por mistura, a seleção natural não teria tanto poder como ela tem com a herança mendeliana. E para finalizar, nós vamos falar sobre as evidências que existem na evolução. A vida, ela pode ter tido vários tipos de histórias, mas existem 3 teorias que são mais discutidas, que é a teoria da evolução, a teoria do transformismo e a teoria da criação separada. Na evolução, todas as espécies têm uma origem em comum e podem mudar ao longo do tempo. Já no transformismo, as espécies não têm origens em comum, mas elas também podem mudar ao longo do tempo. E na teoria da criação separada, as espécies têm origens separadas e não mudam. Existem evidências para 2 alegações evolutivas. A primeira é que as espécies mudaram no sentido da descendência com modificação. E a segunda é que todas as espécies possuem um ancestral em comum. A existência de fósseis diferentes de qualquer ser vivo que está extinta, ela poderia ter sido criada separadamente também, o que faz que ela não se distingue das 3 teorias da vida. Assim como qualquer espécie moderna, a teoria da criação ela poderia facilmente se modificar para explicar a ocorrência dos fósseis. Então, existem 3 classes de evidências a favor da evolução: as provenientes da observação direta em pequena escala, as provenientes de homologias e as provenientes da ordenação dos principais grupos no registro fóssil, que estão classificadas com a observação direta em grande escala. Então, as observações em pequena escala geram argumentos mais fortes contra a ideia da fixidez da espécie. Ou seja, essas ideias elas são boas tanto para a teoria da evolução quanto para a teoria do transformismo. As homologias que foram descobertas recentemente, como por exemplo a leitura de um código genético universal, elas se estendem às explicações para toda a vida, favorecendo também a teoria da evolução. A evolução em grande escala, ela vem da classificação biológica e do registro fóssil. Então, a sucessão geológica e a maioria das homologias também favorecem a evolução, porque esses grandes grupos têm um ancestral em comum, ou seja, a maioria das evidências analisadas estão a favor da evolução. Qualquer teoria da vida, ela deve explicar o processo de adaptação. O criacionismo, ele não possui explicação alguma para adaptação. Então, quando cada espécie se originou, ela já deveria estar equipada para as adaptações que a vida fosse sofrer. Existe uma versão do criacionismo que atribuiu a adaptação dos seres vivos a Deus. Então, nesse sentido, o criacionismo nega que a seleção natural explique a adaptação. Ele abre um espaço para uma força natural agir sobre a origem da vida.
Eu quero reforçar aqui nessa aula a ideia de que não há necessidade de conflitos entre a teoria da evolução e a crença religiosa. Porque no momento em que a ciência e a religião elas são compreendidas adequadamente, ambas podem coexistir pacificamente. É isso. Eu usei o livro Evolução, de Mark Ridley. E é isso. Tchau!